Amém, meus irmãos, a graça e a paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar aqui uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor ontem à noite. Eu venho passando por muitas lutas. No ministério, meu Deus, eu pensei em desistir. Na vida pessoal, né? Finanças, família, tudo tem contribuído muito. Mas o ministério tem me dado muita luta e eu pensei realmente em desistir. Então ontem eu fui orar ao Senhor porque eu falei: Senhor, eu não pedi para ser pastor. Eu não sou pastor porque eu quis. Eu não sou pastor porque o meu pastor quis. Meu pastor foi lá, impôs as mãos e me consagrou pastor. Não é por isso. Ninguém me achou bonitinho para ser pastor. Não. Quando eu me converti, eu ouvi a voz de Deus me chamando para ser pastor. Eu falei: não quero ser pastor. Eu não sou pastor. Acabei de me converter e ainda não tinha entendimento. Então Deus me deu 3 sonhos, me confirmando o meu chamado para pastoral. Então ontem à noite eu estava orando, falei: Senhor, foi o Senhor que me chamou? O Senhor me deu 3 sonhos confirmando o meu chamado? Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? Tantas barreiras? Me dá direção, me mostre, me dê um entendimento sobre o que está acontecendo. E Deus me mandou ir para a palavra, para a Bíblia. E eu comecei a ler, a orar, pedir direção a Deus. E ele me levou no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 11. E diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando nele, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Falei: amém, Senhor, glória a Deus. Eu creio nessa palavra. E eu creio que nós temos que andar em obediência, assim como o Senhor nos ordena aqui, andar nos seus estatutos, segundo o seu juízo. Isso eu sei, mas eu queria aprofundar mais nessa palavra e ter um entendimento melhor. E Deus falou comigo, o Espírito Santo falou. Vê o contexto. E a partir do versículo 1, o título é o seguinte: Salomão edifica o templo. Bem a ver sobre a minha oração, sobre o meu ministério. Mas começa falando no ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de... Está falando de tempo. Existe um tempo. Existe um tempo a se cumprir. A partir do versículo 2. O tempo que o rei Salomão edificou no Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura, 13,5 de altura. O pórtico da entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo dos santos. Falei: Senhor, eu não entendo nada disso. Côvados, betume, madeira, cedro do Líbano. Falei: Senhor, eu não entendo nada disso. Não tem como eu ter uma direção espiritual naquilo que eu não entendo. Olha como eu falei com o Senhor. Aí o Senhor falou, continua. O versículo chave para entendermos, versículo 7. O templo foi construído com pedras já preparadas na pedreira, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, nem machado ou qualquer outro instrumento de ferro. Falei: Senhor, agora ministra no meu coração, o que o Senhor quer me falar? E então o Espírito Santo ministrou. Para construir o templo do Senhor, não sou eu que vou fazer. Vai usar material que eu não entendo. Vai usar betume, madeira, altura, comprimento, côvados. Eu não entendo nada disso. Eu nunca vou entender. Existe um processo na nossa vida e nós temos que passar por esse processo. E esse processo a gente não entende. Não adianta querer lutar e buscar uma solução e buscar um entendimento que nós não vamos ter. Porque quem faz esse processo é o Senhor.
está nas mãos do Senhor. Esse processo somos nós nas mãos do Senhor. É Ele nos preparando para algo. É Ele que está ministrando em nós, nos fortalecendo, nos fazendo preparados para aquilo que Ele nos chamou. No versículo 7, que é a chave, o templo foi construído com pedra já preparada na pedreira, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado. Ele já traz tudo pronto. Ele prepara nesse momento. Ele já traz tudo daquilo que a gente não entende daquele processo. A madeira, o betume, os comprimentos, as pedras. Chega em nós, é só encaixar. Ele já traz tudo preparado. A gente não ouve o trabalho. Existe o silêncio de Deus nesse tempo. E para nós, a única coisa que nós devemos fazer é o versículo 12. Quanto a este templo, você está edificando. Se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei com você a minha palavra. Amém? Nós não entendemos o processo, não sabemos como que vai ser. Achamos que estamos sendo derrotados aos nossos olhos, porque a gente olha com o olhar do homem. Mas o olhar de Deus é Ele que está trabalhando. Ele que está edificando em nós uma fortaleza, construindo o templo que Ele habitará. Ele que está nos preparando, nos fortalecendo. Deixa nas mãos de Deus. Apenas cumpre os mandamentos e ande em obediência. E deixa Deus agir na sua vida. Dói, tem sofrimento, não é fácil. Mas deixa Deus tratar. Ele já está tudo preparado. Nós não ouvimos o trabalho de Deus. Mas Ele está edificando em nós uma fortaleza. Em nome de Jesus. Amém? Essa palavra para um novo ano. Um novo ano que se começa. Para que a partir de agora, em janeiro, nós venhamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E não vamos interferir. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fique na paz.